Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Um excepcional dia a todos, uma excepcional terça-feira, feriadão. Hoje vamos refletir sobre capítulo 13 de Romanos, versículo 2, que diz: Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistirão trarão sobre si mesmo a condenação. Paulo, ele está trazendo instruções aqui à igreja de Roma sobre honrar os seus líderes. Quando ele está falando aqui sobre potestade, eu estava pesquisando aqui, não era sobre entidades espirituais, igual em outros termos falam potestades e principados. Ali sim está se referindo sobre entidades malignas, etc., demônios. Nesse caso, esse termo potestade estava se referindo a autoridades. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 junto com o 2 com o 3 para dar um melhor entendimento. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. As potestades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faz o bem e terás louvor delas. Por que eu trouxe isso aqui? Eu não tinha nenhum tema para falar hoje e eu comecei a pesquisar e ler aqui. E eu fiz uma oração pedindo a Deus para que me dê clareza em que falar. E eu acabei de assistir um filme falando sobre isso. Eu assisti um filme do apóstolo Paulo falando sobre a história dele, narrando ali, etc. É claro que eu não me baseei em filme para me falar. Só que através dos meus estudos, eu vendo o filme, eu entendi com mais clareza o compilado daquelas coisas que já foram lidas. E ali, para mim, foi muito claro a postura de Paulo o tempo todo, não se voltar contra as autoridades. Ali tinha um pessoal ali que era do meio dele, que era Áquila e Priscila, que era um casal que ajudava muito, e o norte deles era sempre a mesma coisa, não se voltar contra Roma, mesmo os seus entes queridos sendo queimados, espancados. Isso por quê? Porque eles entendiam que a verdadeira vida era depois da morte, quando encontrar com Deus o seu galardão. Não era aqui na terra, que era uma escola onde que eles estavam sobre uma missão que era propagar o evangelho. Então não era aqui a verdadeira vida deles. E foi o mesmo caso com a história de Jesus enquanto ele andou com seus discípulos. A todo momento sofriam perseguições, maldades, e alguns queriam se rebelar, e Cristo o tempo todo ponderava eles e falava: não é esse o caminho é a paz, não se combate a guerra, o mal com o mal, se combate o mal com o bem. E por que eu estou trazendo isso? Aonde que a gente emprega isso no nosso dia a dia? Eu vou trazer o meu entendimento sobre isso, eu vou trazer algumas coisas que corroboram isso, tanto de mecânica quântica, tanto do evangelho, tanto de neurociência, que é o quê? A gente não se voltar contra os nossos líderes. Por exemplo, a gente anda hoje em dia a gente vive num tempo que é nós contra eles, a esquerda contra a direita. Nós temos um presidente que uma boa parte não gosta e fica reclamando, falando mal, etc. E, primeiramente, eu quero dizer que eu não tenho um lado, assim, ao lado da direita ou de esquerda. Eu sou a favor de governar a minha vida e eu fazer o melhor para que eu possa impactar mais pessoas e se melhorar como um todo. Primeiramente, se conectar com Deus, melhorar e poder transbordar na vida das outras pessoas. Só que, segundo a mecânica quântica, quando você pensa mal de alguém, espera algum pensamento negativo, você está abaixando o seu padrão vibratório. É o quê? Você contamina o seu coração com a raiva, com o rancor, o ressentimento.
E agora vindo com o Evangelho, existem vários versículos que instruem a gente a não agir dessa forma. Não se oponha ao mal, não sai água suja e limpa da mesma fonte. Existem diversos versículos que nos instruem ao quê? A não pensar coisas negativas, não se vingar, não se voltar contra alguém, porque nós somos um corpo só. Então, um braço não se rebela contra a sua perna. Então, eu já até falei isso nos vídeos passados. Isso tem muito a ver também, é muito bem aplicado nesse fator da potestade, que é os nossos líderes. Vamos usar outro termo para ficar mais claro. A nossa liderança. A gente não deve se voltar contra o nosso chefe, contra o nosso vereador, prefeito. A gente deve fazer o nosso melhor, dentro do possível colaborar. Se não for possível, orar em prol dessas pessoas, se você entender que eles têm uma má gestão de estar te prejudicando. Vide os nossos profetas, discípulos de Cristo, que sofreram todo tipo de perseguição, maldade. Igual eu estava vendo o filme agora de Paulo, é claro que eu já sabia, eu já estudei. O cara foi apedrejado, etc. Foi condenado a morte por decapitação, e mesmo assim ele continuava levando a palavra, pregando a paz, o bem e o amor. Em momento nenhum ele tentou se revidar, etc. Porque ele tinha total clareza que o galardão que ele receberia por essa postura era do outro lado, não aqui. E para que a gente, por que esse comportamento agora trazendo para o nosso dia a dia da gente não se rebelar contra nenhuma autoridade? É devido ao fator que eu disse. Quando você se rebela contra alguém, espelha algum pensamento negativo, você vai alimentar vários sentimentos negativos no seu coração. Mágoa, ressentimento, rancor. E você, com esse tipo de sentimento no seu coração, você não recebe ou não escuta a voz de Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo te instruindo, te induzindo. Você se desconecta com a fonte. É igual tem uma parábola aquela parábola da videira. O galho fora da videira, ele seca e morre. É a mesma coisa, quando a gente não está com o coração limpo, guardado, a gente se desconecta da árvore da vida. Então, a gente desconectando com ela, a gente vai cometer pecados em cima de pecados. Aí vai vir a sua base, o ódio, o ressentimento, a mágoa, e daqui a pouco você vai começar a agir em função delas, e aí que a gente começa a cavar a nossa ruína. Então, é isso que eu entendi, que Deus me revelou através desse estudo, para trazer um vídeo sobre isso, para a gente se preocupar, estar atento. Se preocupar não, a gente estar atento o tipo de pensamento que a gente está emitindo, se é de ódio ou se é de perdão, se é de mágoa ou é de ressentimento ou coisas negativas, que a gente tenha pensamentos positivos. Se a pessoa está fazendo algo que a gente não concorda, que a gente ore por ele, pense positivo, que Deus ilumine o coração dele para que ele não continue a cometer, que se mesmo assim, se ele cometer, como a própria palavra que disse, Paulo disse a Romanos, toda potestade está, como é que é? Toda alma está sujeita à potestade superior. Alma, o nosso corpo físico, que é gerido pela alma, as nossas emoções. No caso, a alma, quando se diz alma, está se referindo às nossas emoções. Porque as potestades que não vêm, porque não há potestade que não venha de Deus. Então, toda a liderança, ela está a serviço de Deus. E as potestades que não foram ordenadas, vou repetir, porque não há potestade que não venha de Deus. As potestades que não foram ordenadas por Deus. Para isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. Então, se a gente crê, tenha fé na palavra, a gente entende que ali tem um propósito, mesmo que ele esteja abusando da sua liderança, porque uma coisa é Deus dar o poder àquela pessoa sobre o governo aqui da terra. Outra coisa é se ela vai fazer o certo. Aí já é com ela, com Deus. Não nos cabe julgar, condenar ou revidar. A gente deve
seguir as ordens, exceto se essa ordem contradiz a palavra. Por exemplo, eu tenho que obedecer às lideranças, mas se a liderança mandou matar meu irmão, eu não vou obedecer, que ela contradiz a palavra. É isso que Paulo está instruindo aqui. Mas para o nosso dia a dia, o meu entendimento é esse, que hoje eu vejo uma massa muito forte, ou pró ou contra governos, e isso é prejudicial para todos. Porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós fazemos parte de um corpo, então enquanto estiver um contra o outro, está um braço atacando a perna atacando a orelha atacando o nariz, como Paulo nos instrui que nós fazemos parte de um corpo só. Nós consigamos separar isso e deixar que o Espírito, o nosso Espírito governe sobre a nossa alma, que ela vai querer revidar. Nossa alma, ela milita contra o espírito, nossas emoções. Então, as emoções, quando você for agredido ou prejudicado, vai querer que você revide, que você se vingue, que você julgue, que você condene através das suas emoções. Só que o espírito não. O espírito vê o que está além disso, que é os princípios. Ele não quebra princípio. Então, que nós consigamos crescer em espírito para que o espírito governe sobre a alma, que a gente não haja por instinto, baseado em emoções que não estão bem geridas. Queria desejar um excepcional dia a todos, desejar uma excepcional terça-feira. Lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.